Matosinhos teria subtraído para si em prejuízo mediante violência, desta não resultando sua morte por circunstância alheia à sua vontade. A vítima caminhava com um amigo, teria saído do matagal em companhia de outros indivíduos dizendo: vamos pegar este aí, fecho aspas, e desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na cabeça. Excelentíssima senhora desembargadora presidente desse primeiro grupo de câmaras criminais, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, excelentíssima senhora desembargadora Paula Alcunha Silva, douta relatora, desembargador Franklin Gino Caldeira Filho, doutor revisor, demais desembargadores presentes, colegas advogados, senhores serventuários, trata-se aqui, excelência, de uma revisão criminal em que se busca rever diversos pontos, diversas nulidades que foram arguidas na revisão e não são matérias que foram tratadas, seja em primeira ou em segunda instância, não se tendo aqui nenhum pedido de reexame, como se fosse utilizado o instrumento da revisão criminal como uma segunda apelação, que sabemos que é vedado. Excelência, estamos diante de um senhor de 60 anos de idade, preso pela primeira vez em sua vida. Já se encontra preso numa penitenciária Nelson Hungria há 1 ano, 6 meses e 10 dias, há uma pena pelo crime de latrocínio tentado, sendo que a sua progressão de regime na modalidade da lei antes do pacote anticrime será em 2/5, portanto, 5 anos e 4 meses no mínimo de regime fechado. Um senhor primário, sem antecedentes, semi-analfabeto, trabalhador braçal da comarca de Matosinhos. E foram vários os erros e as nulidades cometidas durante o procedimento, excelências, e peço especial atenção da relatora, obviamente, e do senhor desembargador revisor. Lembrando que esse revisionando, o peticionário já está preso há 1 ano, 6 meses e 10 dias, completa hoje. Excelência, consta de denúncia que no dia 18 de janeiro de 2009, por volta das 1h15 da manhã, na rua Juiz de Fora, número 558, no bairro Bom Jesus, em Matosinhos, teria subtraído para si em prejuízo mediante violência, desta não resultando sua morte por circunstância alheia à sua vontade, e teria subtraído dele a quantia de R$40. Segundo consta, enquanto a vítima caminhava com um amigo, teria saído do matagal em companhia de outros indivíduos dizendo: vamos pegar este aí, fecho aspas, e desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na cabeça. É mencionado, excelências, na exordial acusatória que a vítima foi amaziada, veja bem, foi amaziada com a pessoa de... ou seja, a suposta vítima que foi amaziada com a sua... quem posteriormente veio relacionar com o revisionando, o nosso cliente, senhor. Ainda é dita na denúncia que a partir dessa nova relação, a vítima passaram a se antagonizar, posto que adotava um comportamento agressivo em relação à sua ex-companheira. Em virtude disso, o peticionário teria ameaçado a vítima, culminando nos fatos narrados na denúncia, e pediu, o Ministério Público ofereceu a denúncia imputando-lhe a prática do crime de latrocínio tentado, mas por fim aqui, já iniciamos a nossa primeira tese, o Ministério Público pediu que fosse o revisionando submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Trata-se aqui, portanto, de uma primeira tese de nulidade por incompetência absoluta e pelo preceito primário do juiz natural. A denúncia foi recebida e, findados os trabalhos instrutórios, proferiu sentença, impondo-lhe ao revisionando uma pena de 13 anos e 4 meses. A defesa interpôs recurso de apelação e foi negado provimento. Houve o trânsito em julgado, portanto, em 2021. O mandado de prisão foi expedido em 2023 e ele foi preso em 2 de novembro de 2023, sendo expedida a guia de execução definitiva e implementada a execução no juízo da execução penal da comarca de Contagem. Foi apresentado o requerimento do Ministério Público e o Ministério Público argumentou que o pedido não deveria ser acolhido porque não foi demonstrado prejuízo em nenhuma das teses apresentadas e não é passível revisão criminal de pedidos já formulados em sede de sentença ou de razões de apelação, o que não é o caso. Ademais, não teria desincumbido o revisionando de apresentar provas que permitem a reforma do procedimento. Ocorre, excelências, que os pedidos formulados na revisão não foram direcionados seja ao juiz singular, seja a este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da terceira Câmara Criminal à época. Aliás, até por isso, uma das teses apresentadas é justamente a ausência e deficiência
de defesa técnica. No mais, cabe ressaltar que foi juntado, obviamente, a guia de trânsito em julgado. Excelência, deve-se ter em mente que o comportamento de motivo foi motivado, se é que houve a existência de um crime. O comportamento de motivado por questões passionais, jamais uma intenção de roubo. Trata-se aqui, conforme disse, de um senhor de 60 anos primário, sem antecedentes. Tal fato fica evidente, até se atentarmos pelo modus operandi do delito. A denúncia descreve que saiu de um matagal e atirado contra qualquer ordem para que ele entregasse bens, o que caracteriza uma clara tentativa de homicídio, jamais um latrocínio, onde o objetivo primário, obviamente, é a subtração patrimonial. No mais, ao contrário do que indica o Ministério Público, é impossível que se reconheça o prejuízo do julgamento do feito pelo juízo singular. Preponderante de carga, o crime promovido seria supostamente uma vingança contra o ex-amásio da atual, então, companheira de razão de violências que foram sofridas por durante a relação conjugal, o que é mencionado na própria denúncia, a motivação vingança, na própria denúncia há essa menção. Nota-se que apenas de uma leitura superficial desse cenário já podemos crer que o júri poderia dar o desfecho mais humanizado à situação trazida, sendo atualmente inaceitável a qualquer do povo a prática de violência de gênero contra a mulher. Ao se retirar do peticionário a possibilidade de ser julgado pelo Tribunal Popular, viola-se o princípio do juiz natural, uma vez que a decisão proferida passa a ser de exceção. Portanto, o primeiro pedido é anulação da ação penal e arremesso dos autos ao juízo presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Matosinhos para ser julgado de acordo com a correta tipificação penal, que seria uma tentativa de homicídio. Da violação da súmula 273 do STJ, necessidade de intimação da parte acerca da expedição de carta precatória. Excelência, a violação da súmula 273 do STJ torna o processo nulo devido à ausência da intimação de defesa sobre a expedição de carta precatória. No caso em questão, o Ministério Público rolou, obviamente, a própria vítima. O endereço, na época, situava-se já em Itaúna, não mais em Matosinhos. O juízo de origem expediu carta precatória para que a vítima fosse ouvida. Porém, excelência, a defesa não foi intimada desse procedimento, contrariando a súmula 273 do STJ, que exige tal intimação. Não estou dizendo intimação da designação de audiência lá na comarca de Itaúna, e sim da expedição de carta precatória na comarca de Matosinhos. Além disso, o artigo 226 do CPP, 222 do CPP estabelece que quando o testemunha reside em outra comarca, as partes devem ser intimadas da expedição da carta precatória, o que foi ignorado neste ponto. Tal omissão, por óbvio, prejudicou a defesa, pois a vítima, principal testemunha do processo, foi ouvida sem que a defesa tivesse ciência ou chance de participar adequadamente do ato processual. Inclusive, a inquirição da vítima foi conduzida exclusivamente pelo magistrado. A defesa foi, portanto, privada da oportunidade de confrontar a vítima, o que seria crucial para esclarecer pontos fundamentais, como o relacionamento anterior da vítima com a mulher do revisionando, além de outros detalhes importantes sobre o contexto dos fatos. Diante do exposto, diante da ausência de intimação de defesa, é imperativo que se declare a nulidade do processo desde a expedição da carta precatória, determinando o refazimento de toda a instrução criminal conforme súmula 273 do STJ, assegurando então ao revisionando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mais uma outra violação que trazemos aqui ao devido processo legal contraditório é o interrogatório judicial, que que deve ser o último ato do processo desde a reforma em 2008. Portanto, houve flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa do devido processo penal em razão da inversão da ordem dos atos processuais previsto no artigo 400. Termina que o interrogatório do réu deve ser o último ato da instrução. A testemunha, excelência, policial militar, ouvida após o interrogatório do revisionando, o que gerou prejuízo para o réu, pois foi interrogado sem conhecer a totalidade da prova. O artigo 222 do Código de Processo Penal, que trata do oitivo de testemunhas por carta precatória, não autoriza a realização de interrogatório antes desta oitiva. No entanto, no presente caso, o peticionário foi interrogado antes da testemunha ser ouvida, o que prejudicou sua defesa. A conduta adotada pelo réu, inclusive, de permanecer em silêncio durante o interrogatório, diferente da sua postura ativa em fase inquisitorial, evidencia uma estratégia cautelosa que precisou ser adotada em razão de não ter ciência do que seria dito pelo policial testemunha de acusação. Diante desta violação, o terceiro pedido é a declaração de nulidade absoluta, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa. Violação ao princípio da identidade física do juiz. É mais uma nulidade que se requer, excelência, senhora revisora, senhora desembargadora e senhor desembargador. O princípio da identidade física do juiz, ofensa o artigo 399, parágrafo 2º do CPP, nos termos do que consta, quem presidiu todos os trabalhos à época
e instruiu o processo, inclusive teve contato direto com a prova, procedeu com o interrogatório judicial, foi a doutora Elise Silveira dos Santos, que todavia colheu o interrogatório do revisionando. Todavia, não se sabe por que a sentença foi prolatada por juízo diverso, doutor Henrique Mendonça. A tal cenário, excelência, a sentença foi proferida, a sentença é nula, uma vez que viola o princípio da identidade física do juiz, conforme previsto no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Esse princípio exige que o juiz que presidiu a instrução seja o mesmo a proferir sentença, garantindo a imparcialidade e continuidade do julgamento, o que não ocorreu neste caso. A substituição do magistrado que conduziu a instrução prejudica a análise probatória, uma vez que o novo juiz não teve contato direto com a colheita das provas e, portanto, não pode avaliar adequadamente a credibilidade das testemunhas. Portanto, esse é o quarto pedido, anulação do processo para que outra sentença seja proferida pelo magistrado competente, ou seja, aquele magistrado que instruiu o processo. Por a penúltima tese, sei que estou me delongando porque são várias as teses, me desculpe, presidente, mas é necessário. Deficiência da defesa técnica, excelência. Como disse o revisionando, é um semi-analfabeto, é um analfabeto funcional, um trabalhador braçal. O fato é de 2009, ele tinha 50 anos, hoje tem 60. A defesa foi absolutamente deficiente. 4 defensores dativos passaram por esse processo, excelência, violando princípios da ampla defesa contraditória da mesma forma, representado por 4 defensores dativos diferentes, o que demonstra falta de uma continuidade, uma eficácia justa na condução de sua defesa, fragilizando-a. O primeiro advogado apresentou resposta à acusação e participou da audiência de instrução, mas renunciou logo depois. O segundo, antes de se manifestar, ele faleceu. O terceiro era filho do segundo, também renunciou logo após ser nomeado, sem praticar nenhum ato no processo. Por fim, o quarto advogado foi nomeado em avançada fase do processo, apresentou uma alegação final em 3 laudas de um processo de tamanha complexidade e umas razões de apelação de apenas 6 laudas, é inadmissível, excelências. A súmula 523 do STF estabelece que o processo penal, a falta de defesa resulta em nulidade absoluta e a deficiência de defesa só anula o processo se houver prejuízo, e aqui está demonstrado prejuízo, senão ausência de defesa, a sua deficiência. Nesse caso, o prejuízo é evidente, pois a atuação dos defensores foi inconsistente e insuficiente, prejudicando o direito à ampla defesa. Portanto, o quinto pedido é pela anulação da sentença condenatória desde o momento em que deveria ter se iniciado a nomeação de um defensor. Por fim, excelência, sei que está esgotando meu tempo, aqui é o princípio da eventualidade, a título de argumentação, uma desproporcionalidade na causa de diminuição de pena. Se vossa excelência não entender que esse feito aqui é sim de competência do Tribunal do Júri, segundo a própria narrativa da denúncia e o próprio pedido do Ministério Público para que o revisionando fosse submetido ao Tribunal do Júri, e aceite-se aqui como realmente uma tentativa de latrocínio, temos que 1/3 foi muito pouco, excelência. Eu fiz questão aqui de imprimir o laudo, exame de corpo de delito, que no quarto quesito, transcrição dos requisitos oficiais, pergunta, da ofensa resultou perigo de vida, sem elementos. Ele fala sem elementos. E o que diz os policiais? A polícia conduziu a suposta vítima a um pronto atendimento em Matozinhos, a polícia conduziu o declarante ao PA, onde foi atendido e liberado sem maiores consequências, como se fosse uma gripe, sem maiores consequências. Não houve necessidade de internação, portanto, pede-se aqui, em última instância aqui, a redução do patamar da tentativa no seu patamar máximo de 2/3, diminuindo assim a pena final aplicada ao revisionando, é o que se requer. Agradeço a todos e desculpe por me delongar.